Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Boa tarde, prezados colegas. Estamos iniciando mais um painel do maior congresso online da Seccional da Bahia, que já fez em todos os tempos, e sou um privilegiado nesse momento. Primeiro, por estar mediando diante de tantas pessoas qualificadas e empenhadas no desenvolvimento tanto da advocacia como nos problemas sociais que afligem o Brasil. Vamos falar sobre equidade no exercício da advocacia. Para iniciar, eu recebi um currículo de cada uma de vocês, mas não vai ser possível, porque o currículo é muito extenso e, como vocês são muito preparados, gente com experiência no exterior, gente com doutorado, não é, se eu for eu vou fazer um resumo pedindo desculpa a vocês, porque eu vou omitir um monte de qualidades que vocês têm, mas por vocês estarem aqui, já é motivo de grande prazer e de satisfação para todo o sistema OAB. Vai abrir esse painel a conselheira federal Daniela Borges, advogada tributarista com mestrado, um quadro do sistema OAB, um quadro nacional do sistema, mesmo estando recém-chegada no Conselho Federal, já ocupou seu espaço em todo o território nacional. Na Bahia, ela já tinha um destaque, até porque foi a melhor tesoureira de todos os tempos da história da OAB, da seccional da OAB, e chega no Conselho Federal e logo foi conduzida à condição de presidente nacional da Mulher Advogada. É com ela que nós vamos começar os nossos debates. Daniela, estamos a caminho da equidade ou estamos longe? Boa tarde, muito obrigada, Alain. Quero começar aqui cumprimentando todas aquelas advogadas e advogados que estão nos assistindo, né, participando aqui do evento, dizer da minha alegria e da minha satisfação de estar participando hoje do painel, ao lado de pessoas tão queridas e por quem tenho tanta admiração. Primeiro, Medawar, que além de toda a trajetória pela qual eu tenho uma profunda admiração, eu tenho a honra de poder chamar de amigo, que é, na verdade, de tudo aí o que eu mais aprecio, viu, Medawar? Então, uma honra para mim sempre estar ao seu lado em qualquer espaço. Então, uma alegria especial aqui hoje. Vou pedir licença a Dani para cumprimentar aqui primeiro essas queridas amigas que estão vindo de fora, ainda que virtualmente. A alegria de poder estar com a Valentina aqui na Bahia mais uma vez. Eu que já estive tantas vezes presencialmente, né? A Valentina vem muito aqui, ainda bem, para a nossa sorte. Então, é sempre uma alegria, uma honra, Valentina, estar ao seu lado, a gente poder estar hoje discutindo e conversando sobre equidade no exercício da advocacia. Uma alegria. Cláudia Luna, essa mulher incrível que eu tive o presente de conhecer, a quem eu tenho uma admiração profunda,
né? Uma mulher com a qual eu tenho assim uma alegria imensa de conversar, pelas afinidades, compromissos que a gente tem. Então, assim, uma honra poder estar aqui nessa mesa ao seu lado. Dani Portugal é uma amiga do coração, da vida, tenho assim, uma honra de ser, eu falo, né, amiga, é colega na faculdade, na UFBA, na Baiana, é colega na advocacia, é colega na OAB, colega, amiga na vida, e porque eu tenho uma profunda admiração, né, pelo trabalho, pelo conhecimento, enfim, por tudo que ela é no direito e fora do direito. Então, é uma mesa realmente na qual me sinto entre pessoas muito amigas e queridas, então, a grande satisfação para mim estar aqui hoje. Não poderia estar aqui e não parabenizar a diretoria da OAB da Bahia por esse grande evento, o maior evento jurídico já realizado no estado da Bahia, e aí parabenizar o presidente Fabrício, a vice-presidente Ana Patrícia, a nossa querida e amada secretária-geral Marilda, nosso secretário adjunto Maurício Lee, mas também deixar aqui um parabéns especial para Hermes Hilarião, que coordena esse evento, né, e também com a ajuda incrível aí de Sara Barros, que eu aproveito também para deixar um beijo. Pois bem, Medawar trouxe uma provocação, eu tenho pouco tempo, então são algumas reflexões que eu vou trazer aqui para contribuir com esse debate. Equidade no exercício da advocacia. É importante a gente perceber que na nossa profissão, e, na verdade, no próprio estudo do direito, a gente se vê o tempo inteiro pensando sobre a equidade e pensando na realização da equidade, né? Ver a equidade garantida enquanto valor, enquanto princípio constitucional, e dentro da perspectiva da nossa entidade, inclusive, dos compromissos que nós prestamos quando lemos ali o compromisso da advocacia, quando prestamos nosso compromisso, e da própria entidade, do ponto de vista das suas funções, no que se refere à garantia da nossa Constituição, do Estado Democrático de Direito. Ou seja, de alguma maneira, a nossa vida profissional e a nossa forma de exercer o nosso trabalho e quem exerce também atividades na nossa entidade, esse compromisso com a equidade, ou pelo menos isso como norte. Eu acho que, de alguma maneira, todos nós compreendemos que isso é um norte a ser perseguido, seja no exercício da nossa profissão, porque efetivamente defendemos os direitos dos nossos clientes, acreditando que aquilo contribui para uma realização, né, numa perspectiva macro, né, da compreensão de justiça, mas de uma perspectiva específica também do compromisso da nossa entidade com a promoção de valores. E quando a gente pensa nessa perspectiva da equidade no exercício da advocacia, a gente que tem uma advocacia tão diversa, tão plural, e todas as vezes que eu penso, né, na Ordem dos Advogados do Brasil, que espero que um dia seja a Ordem dos Advogados da Advocacia, né, já está na hora, já passou da hora da gente mudar. Eu sempre digo que eu vejo o compromisso, a necessidade da OAB como uma OAB que seja de fato de toda a advocacia, que ela de fato empreenda ações que cheguem e alcancem toda a advocacia, e com desafio, chegar justamente para aqueles que precisam mais, porque tem mais desafios e porque tem mais obstáculos. Esse é o desafio da nossa entidade, né? Então, quando a gente pensa na realidade hoje de uma advocacia tão plural, tão diversa e com tantos desafios, é preciso que a gente possa pensar, do ponto de vista da nossa entidade, a promoção de ações e a promoção de políticas de classe que possam, de fato, trazer equidade, realizar equidade, trazer igualdade de oportunidades, diminuir as desigualdades da nossa advocacia. Isso se dá em diversas dimensões. Quando a gente analisa, por exemplo, os desafios hoje impostos pela pandemia no que se refere às audiências eletrônicas, quando uma parte da advocacia mal tem internet, né? Então, esse é um desafio da nossa entidade, pensar efetivamente como atuar para garantir efetivamente equidade no exercício da advocacia, na perspectiva de que todos tenham as mesmas oportunidades no exercício da nossa profissão. Chegaremos exatamente nos mesmos lugares? Não,
porque temos vocações diferentes, temos aptidões diferentes, sonhos diferentes, mas teremos as mesmas oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, como fazer isso? Como garantir que a nossa entidade vai, de fato, ser uma entidade que chegue a toda a advocacia e promova ações que, de fato, garantam essa igualdade de oportunidades para toda a advocacia? Tem um elemento que, para mim, ele é decisivo. É preciso que a nossa entidade tenha essa diversidade. E esse é um ponto extremamente importante. Ou seja, é preciso que, dentro da nossa entidade, a gente tenha essa diversidade, essa multiplicidade representada. Eu participei de um evento, deve ter um mês já, mas eu sempre repito, um evento virtual no Rio Grande do Sul, que eu tive a alegria de ouvir um advogado, Jorge Luiz Terra, que ele dizia da importância da diversidade nas instituições, e ele dizia o seguinte, que é importante a diversidade nas instituições, porque as instituições não existem para servir elas mesmas. Elas existem para servir aqueles que integram as instituições. E, nessa medida, a diversidade é importante para que seja possível se conhecer na realidade os problemas e os desafios dessa diversidade e se propor ações que realmente garantam e promovam a realização, né, dessa igualdade de oportunidades. E, por isso, hoje nós temos propostas dentro do Conselho Federal no que se refere às modificações do sistema de eleições na OAB, que tratam exatamente disso, de garantir na nossa entidade a efetiva representatividade dessa diversidade. A gente tem a alegria de ter aqui nesse painel a nossa querida Valentina Jungmann, conselheira federal por Goiás, que apresentou uma proposta de paridade no sistema de eleições. E eu sempre digo, hoje as advogadas são metade dos inscritos nos quadros da entidade. Não só isso, nós estamos no dia a dia dos fóruns, dos tribunais, peticionando, fazendo sustentação oral, mas nós temos desafios próprios, nós enfrentamos desafios e obstáculos próprios no exercício da advocacia. E na medida em que estejamos igualmente representadas na nossa entidade, a nossa entidade será capaz de dar respostas mais efetivas para esses nossos desafios. E temos também já aprovada na Comissão Especial de Avaliação do Sistema de Eleições, que tem aqui nosso querido vice-coordenador Carlos Medauá, inclusive, nessa comissão, a Valentina também integra essa comissão. Foi recentemente aprovada uma proposta de equidade racial. A proposta de paridade de gênero já tinha sido aprovada e agora foi aprovada a proposta de paridade, de equidade racial. É importante a gente pensar na necessidade dessa diversidade na representação da nossa entidade, para que a nossa entidade possa, de fato, garantir ações e políticas que realmente cheguem e tornem a OAB uma entidade, garantam que a OAB seja uma entidade, de fato, atuando, né, para todas as advogadas e especialmente para aqueles que enfrentam desafios maiores dentro dessa perspectiva. E já concluindo, porque eu acho que o meu tempo aqui já está caminhando aqui para terminar, eu queria dizer que eu fico pensando, a OAB esse ano faz 90 anos, tá? E que legado a OAB deixará se nos seus 90 anos ela puder assumir esse compromisso interno, né, de promoção da igualdade, na perspectiva de maximização desses valores internamente nas suas estruturas e também tendo a oportunidade de se tornar um farol no Brasil no que se refere a referências a outras entidades. Né? E esse é um ponto muito importante, porque é preciso que a gente saia apenas do discurso, que a gente possa ter discurso e prática caminhando lado a lado. Os desafios são muitos, mas queria dizer a vocês que é possível, e aí, terminar, esses dias eu estava refletindo, o que a gente discute quando a gente fala de equidade no exercício da advocacia, a gente está dizendo que a gente não quer viver numa sociedade em que algumas e alguns tenham privilégios. A gente quer viver numa sociedade, a gente quer ver uma advocacia na qual todas e todos tenham as mesmas oportunidades. Como eu disse antes, significa que todos chegarão exatamente no mesmo lugar? Não, porque somos diferentes. Mas todos estaremos juntos na largada. Estaremos lado a lado na largada, para que cada um possa viver a sua trajetória de acordo com suas expectativas,
de acordo com aquilo que efetivamente busca realizar, né? E é isso que, de fato, nos conecta na nossa profissão com o que significa pensar na realização da justiça e que a gente possa trazer isso não apenas no exercício da nossa profissão, mas também dentro da nossa entidade. Então, agradeço aqui, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui participando desse evento com vocês. Bem, foram as palavras de Daniela, uma oradora já reconhecidamente em todo o Brasil, sempre colocando seus pontos, defendendo suas teses com a clareza que o caracteriza. Dando continuidade a esse painel, nós vamos ouvir a conselheira seccional pela Bahia, Daniela Portugal, que também é advogada criminalista. Isso já é um avanço nesses tempos de equidade, porque a advocacia criminal normalmente tem sido está na militância masculina, na sua maioria, e você já enfrenta esse problema, e por isso que eu quero lhe perguntar como podemos alcançar essa equidade que estamos debatendo. Quero também completar dizendo que Daniela é mestre e doutora, né? Também, como eu disse. Se eu for o currículo que me mandaram aqui, não dá para eu ler, não acaba o painel. Porque são muitas páginas. Eu mostro aqui. Então, vai dar. Tem um prejuízozinho para vocês na apresentação, porque senão ia ficar todo o painel. E quando chegar em Cláudia também, ainda tem experiência internacional. Vamos em frente. E aí, Daniela Portugal, sua vez. Não, eu me sinto aqui falando entre amigos e amigas. Para mim é uma felicidade ter você aqui, né, mediando o nosso debate. A gente conversava aqui um pouquinho antes disso tudo começar, né, do evento começar, que se estivéssemos no encontro presencial, hoje a gente ia celebrar esse encontro até, pelo menos, a sexta-feira, né? Só ia terminar, no mínimo, na sexta-feira, né? Porque é um encontro prazeroso e mesmo quando a gente precisa falar de temas tão delicados. Como Dani Borges colocou, saudade de nossas colegas Cláudia Luna e Valentina, né, que estão aqui na Bahia, de alguma maneira, né, é telepresencial, mas estão aqui na nossa casa, então que sejam muito bem-vindas, e dizer da minha felicidade de estar falando ao lado de Dani Borges, que para mim é uma inspiração em todos os aspectos, eu digo isso sempre para ela, como amiga, advogada, como mulher política, como mãe, né, como pessoa. Enfim, Dani é uma das pessoas assim que eu mais admiro na vida, mesmo. Ela sabe disso. E é alguém que produz em mim uma vontade de sempre estar buscando algo melhor. E eu acho que as pessoas que a gente deve manter perto da gente precisam ser pessoas que empurram a gente para essa direção, né? E não é só uma questão política, né, Dan? São as lutas, as causas, os ideais que vão conectando a gente. Eu acho que é o mais importante. Bom, para falar de equidade, Lão, eu acho que é importante trazer aqui uma reflexão de uma leitura recente minha, que eu quero compartilhar com as pessoas que estejam, né, acompanhando, que é um livro da Judith Butler, Corpos em Aliança e a Política das Ruas, Notas para uma Teoria Performativa de Assembleia. Ela traz uma noção, né, de democracia e de política, revisitando, né, os movimentos feministas, muito interessante. Porque o que acontece? Ao longo dos anos, né, a teoria feminista, de um lado, sempre criticou a universalização da representação do humano centrada na figura do sujeito masculino, que vai ser a medida de todas as coisas, né, de todos os valores. Toda a nossa cultura é uma cultura centrada no patriarcado, é uma cultura androcentrada, e a teoria feminista, ao lado de criticar esse processo, em uma certa medida, ela caiu também no risco de acabar universalizando a categoria do sujeito de mulheres. Porque, de fato, quando nós falamos dos problemas experimentados por nós mulheres, existe um ponto que conecta a todas as mulheres, de fato, existe, de alguma maneira, esse denominador comum,
né, de opressões que são experimentadas por nós por sermos mulheres, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos cair no mesmo risco de uma sociedade patriarcal, androcentrada, e construir uma categoria universal e abstrata de mulher. Então, falar de paridade é, dentro de uma perspectiva crítica, e é esse compromisso que nós temos assumido, eu já adianto isso. Falar de paridade dentro de uma perspectiva crítica é falar dialogando aquilo que nos conecta, né, enquanto mulheres, dentro de uma categoria que vai sofrer historicamente um processo de opressão de gênero, e identificar também quais são, em certa medida, os elementos que vão nos colocar em lugares de fala diferenciados. Então, quando nós falamos de representatividade política, nós precisamos ter a consciência de que o sujeito em nome de quem se demanda essa representatividade política não é um sujeito universal, nem mesmo quando a gente resolve dividir dentro dessa categoria binária entre homens e mulheres, e precisa, então, a ideia de representatividade ser sempre interpretada a partir da ideia de maior visibilidade e democratização possível na ocupação legítima desses espaços políticos. Então, quando nós falamos da missão que temos dentro do processo de reforma, de modificação estrutural da Ordem dos Advogados, a ideia é compreender que a Ordem da Advocacia do Brasil, e eu me recuso a falar em Ordem dos Advogados, porque a Ordem dos Advogados é uma expressão linguística que visa a naturalizar a histórica exclusão das mulheres do processo de tomada de decisão. Então, eu falo Ordem da Advocacia do Brasil. E essa Ordem da Advocacia, quando ela tem, ainda hoje, um espaço institucional que é majoritariamente ocupado por homens, brancos, cisgêneros, heterossexuais, de posses, né? Ou seja, de posições socioeconômicas de prestígio, a partir do momento que nós temos uma instituição que traduz majoritariamente esta ocupação, o que isso nos quer dizer? Isso quer dizer que, de um lado, esse é um reflexo das nossas estruturas sociais, né? De um lado, é uma consequência da dinâmica de distribuição de poder na sociedade, mas é, de outro lado, também causa de manutenção dessas estruturas. Então, ao mesmo tempo que hoje uma OAB basicamente masculina e branca é reflexo da nossa sociedade racista, machista, patriarcal, é também causa de manutenção desta mesma sociedade tal qual está. Então, a ideia, quando a gente propõe mudanças políticas estruturais, que vão desde as mudanças simbólicas na terminologia, como o Dani colocou, em se falar em ordem da advocacia, até mudanças mais substanciais, profundas, analisando a ocupação direta desses espaços nos percentuais de gênero e percentuais raciais de ocupação desses espaços. E se a gente for ampliar o debate aqui, a gente vai precisar também abraçar categorias relacionadas à orientação sexual, à identidade de gênero, à representatividade de diferentes etnias, para que a gente tenha efetivamente um espaço cada vez mais plural. A ideia é a gente compreender que o nosso dever institucional é promover essas mudanças para que nós, enquanto instituição, não sejamos responsáveis pela manutenção de um processo histórico de exclusão social. E aí, a Judith Butler, que é a autora que eu indiquei aqui no começo, ela tem uma frase que, para mim, é muito marcante. Ela coloca que as qualificações do ser sujeito têm de ser atendidas para que a representação possa ser expandida. Então, quando eu falo de representação da advocacia dentro do nosso sistema institucional, nós precisamos ter a consciência de que a ideia de representatividade ela precisa ser a mais ampla possível para que a maior quantidade de corpos se sintam abraçados institucionalmente, representados institucionalmente. Foucault, ele dizia que os sistemas jurídicos de poder produzem os sujeitos que subsequentemente passam a representar.
Então, a ideia é que os sistemas de poder, eles produzem os seus dominadores, os sujeitos que vão exercer essa dominação. Então, cabe a nós, justamente, desconstruir esses processos históricos para demarcar e para remodelar um espaço institucional que esteja efetivamente comprometido com a luta democrática. Então, para mim, né, é muito importante que a gente esteja consciente da importância, né, da necessidade de aprovação do projeto Valentina para garantia da igualdade de gênero dentro do nosso sistema institucional, e essa é uma luta política que deve ser abraçada não apenas por mulheres, isso é importante que se diga, porque os homens comprometidos com o espaço institucional democrático, eles precisam estar lado a lado conosco e, ao lado da luta pela garantia da igualdade de gênero no nosso espaço institucional, é também dever nosso, e a gente abraça esse compromisso, de garantia também de igualdade racial e de outras formas de representatividade e de participação política que garantam, sim, que a ideia de representatividade dentro do nosso sistema OAB seja sempre a mais ampla, a mais responsável, a mais representativa possível. Porque se a gente não cumpre essa missão institucional, nós deixamos, enquanto corpo institucional, de ser um mero reflexo desses processos de exclusão. Passamos a assumir a função de causadores dessa exclusão. E essa é uma responsabilidade que eu não quero. Eu luto para que a gente tenha um ambiente institucional efetivamente plural, democrático, que consiga fazer a nossa advocacia, que é tão plural, se sentir igualmente representada. Tá bom? Então é isso. Muitíssimo obrigada. Eu espero não ter passado do tempo. Eu tentei fazer uma fala mais curtinha para a gente conseguir, né, sem cansar, ouvir as nossas convidadas de fora, que eu estou ansiosíssima, né, para ouvir as contribuições de Valentina e Cláudia. Muito obrigada, gente. Dando continuidade ao nosso painel, vamos ouvir uma das estrelas do Conselho Federal. Valentina dá nome a uma emenda que passou na comissão, onde eu sou integrante e sou relator. Por lá já passou a emenda Valentina. O nome de Valentina hoje é um nome nacional. O Brasil inteiro festeja Valentina. E aí, Valentina, você que é procuradora do Estado também, professora, mestre e doutora pela Universidade de Goiás, estou dando os abatimentos, né? Porque se eu disser tudo, aí eu vou ocupar o espaço que vocês que têm que falar. E Valentina também é uma aliada nesse projeto de equidade, e eu tenho um prazer em participar disso, na condição de relator da comissão. Já aprovamos um monte de mudanças significativas, mas que não vejo o passo seguinte quando saio da comissão. Lamentavelmente, sou forçado a dizer isso, não estou vendo o passo seguinte quando as coisas saem da comissão especial que avalia o sistema eleitoral, inclusive a eleição direta, que nós também já aprovamos e que não, de forma federativa, equiparando todos os estados. Hoje tem um editorial de um site jurídico importante, já batendo na direta, dizendo que se o Norte e o Nordeste se juntar, vai se juntar como, se o voto é federativo? É um estado... Eu comecei a ler o editorial deles e parei no meio, porque é tão equivocado isso, e o que pretende é confundir para não deixar seguir o projeto das diretas. Valentina, você que é a favor você que lá em Fortaleza já foi a autora da paridade, já aprovamos a paridade no âmbito da comissão. E agora, vamos para o plenário. Como você vê isso? Obrigada, Medawar. Quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de participar desse primeiro congresso online da advocacia baiana, um evento incrível.
e pela alegria também de estar aqui participando de um painel junto com a minha irmã, minha grande companheira do Conselho Federal, a Dani Borges, que tem caminhado lado a lado comigo. Nós já fomos aí em 22 seccionais, né, Dani? Então, é com muita alegria poder ladear Dani Borges nessa caminhada em prol da paridade. A Dani Portugal também tem que fazer uma referência especial, uma querida, e que fez explicando o projeto Paridade, o projeto Valentina, de uma forma didática, objetiva, e que tem repercutido muito nas nossas redes sociais. Agradeço, né, o apoio e também as belas palavras que ambas, tanto a Dani Borges como a Dani Portugal, pronunciaram. A Cláudia também tenho aqui que fazer uma referência toda especial, uma amiga que tem também, como todas as presidentes da Comissão da Mulher Advogada, nos apoiado e feito a divulgação desse projeto na seccional de São Paulo. Então, Cláudia Luna tem aqui também a minha satisfação, o meu reconhecimento. Bom, mas tem que também agradecer o presidente Fabrício, que foi quem pessoalmente, né, apesar de ter sido virtualmente, mas foi o próprio presidente Fabrício que me fez o convite para estar aqui. Então, eu fico muito honrada por esse convite e digo, né, que o presidente Lúcio Flávio mandou um abraço fraternal ao presidente Fabrício. Bom, mas também tem que mandar um abraço aqui ao Hermes, à Sarinha e aos meus colegas no Conselho Federal. O grande Luiz Viana, que está na coordenação dessa comissão conosco, né, Medauá, e que é a grande liderança, eu diria, da reforma do sistema das eleições na OAB. E também deixar um abraço a Adonias, a nossa querida Ilana, e cumprimentar todas as advogadas, advogados que nos acompanham, os estagiários, neste painel que busca discutir um pouquinho da equidade no exercício da advocacia. E antes, Medauar, de responder à sua indagação, eu observo que, no Brasil, as mulheres tendem a ter maior escolaridade do que os homens e também trabalham mais horas do que os homens. Não obstante, nós ganhamos aproximadamente cerca de 20% a menos do que os homens, exercendo o mesmo cargo e as mesmas funções. As mulheres negras ainda ganham 30% a menos do que as mulheres brancas. E se nós olharmos a advocacia, também não é diferente. As sociedades de advogados e de advogadas, elas concentram as mulheres na base da nossa profissão. Então, eu anotei aqui alguns dados. Na verdade, nós não atingimos 30% nos altos cargos nos escritórios de advocacia. Nós somos 49% de advogadas empregadas ou associadas. E, portanto, urge também na OAB que nós tenhamos equidade, que nós tenhamos paridade, como bem disse a Dani Borges, como forma até de servir como um farol para a sociedade brasileira e também um farol para a própria advocacia. E por isso é que nós apresentamos o projeto Paridade, onde nós propomos que, para que a chapa possa se inscrever, possa obter o seu registro, ela terá que ter em seus quadros 50% de advogadas e 50% de advogados. E isso, e eu digo a todos que estão nos acompanhando, é porque nós já somos praticamente, em todo o país, metade do número de inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.
Por isso, nada mais, eu diria, paritário que a nossa participação de forma igual, de forma igualitária, ocupando os 50% dos espaços no sistema OAB. E a proposta é de que esses 50% eles sejam observados tanto nos cargos de direção, como também, eu diria, nos cargos de titulares, como também nos cargos de suplência. E disse, 50% também deve ser respeitado nos cargos de direção. Teríamos uma dificuldade quando depararmos com diretorias em números que não sejam múltiplos de 2. Né? Por exemplo, no Conselho Federal, nós temos apenas 5 cargos de diretoria. Propusemos, apesar de fugir um pouco da matéria eleitoral, atingindo a estrutura da OAB, a possibilidade de criação de ao menos mais uma diretoria. E aí nós teríamos um número divisível por 2, um número múltiplo de 2, e poderíamos aplicar esse princípio ou esse percentual paritário, igualitário de 50% também para os cargos de diretoria. E uma questão que preocupa muito e que sempre nós somos indagadas é que se as advogadas se dirão presentes diante desse aumento, né, de 20% na base do sistema OAB. E eu digo que sim, que nós que já estamos no sistema OAB, homens e mulheres, devemos adotar todas as ações, medidas, para que a advogada se sinta acolhida na nossa instituição e tenha condição também de participar das eleições. E aqui o projeto apresenta uma proposta de redução dos gastos de campanha, porque nós sabemos que, de acordo com o nosso regulamento, acaba que é o próprio candidato ou a própria candidata que contribui para a doação dos gastos de campanha. Isso porque não é permitido doação por parte de pessoa física que não seja advogado ou advogada, por sociedade ou empresa comercial. E, portanto, os gastos, né, necessários para a campanha, muitas vezes representam um obstáculo de difícil transposição. E, portanto, há proposta de redução dos gastos de campanha, como, por exemplo, a vedação de distribuição de bebidas alcoólicas gratuitas nos espaços e nos eventos das chapas. Eu diria aqueles famosos happy hours. A comissão, como você bem disse, Medauá, a Comissão Especial de Avaliação das Eleições do Sistema OAB aprovou por unanimidade o projeto Paridade, assim como também aprovou o projeto elaborado pela Conselheira Federal de São Paulo, Daniela Libório, que trata da equidade racial. Mas você me fez uma indagação e eu deixei para respondê-la no final. Como está a tramitação? Realmente nós tivemos uma votação no projeto de paridade unânime por todos os membros, né, presentes naquela reunião, e eu gosto de informar a todos e todas que essa é uma comissão formada por conselheiros e conselheiras federais e também por presidentes das seccionais. E nós estamos aguardando com uma certa ansiedade o envio o mais rapidamente possível desse projeto, não só do projeto Paridade, mas da equidade racial e de todos os outros valorosos projetos já aprovados nessa comissão. Você disse da eleição direta, Medauá, e eu lembro também da votação eletrônica, que irá propiciar ao advogado e advogada que votem nas eleições da OAB na tranquilidade da sua residência ou do seu próprio escritório. Então, aqui já fica, né, um pedido para que essas matérias aprovadas pela comissão eleitoral, que elas sejam o mais rapidamente possível discutidas e votadas e aprovadas pelo Conselho Pleno do Conselho Federal e também pelo Colégio de Presidentes.
mas o meu sentimento é de otimismo e eu acredito, sim, que nós teremos uma resposta positiva por parte dos nossos presidentes seccionais e também por parte dos nossos colegas conselheiros federais. Eu lembro de um pensamento: você só vence amanhã se não desistir hoje. E nós estamos todas e todos juntos nessa luta por paridade já na OAB. Muito obrigada. Valeu. Valentina está na moda, né? Sempre brilhante nas suas exposições, deixando claro o que tem sido objeto de debate na comissão, no Conselho Federal. E para completar o ciclo desse painel, nós temos uma convidada de São Paulo, Cláudia Luna. Cláudia, o seu currículo foi o maior de todos que chegou aqui, para mim, que a coordenação mandou para mim. Então, você tem experiência internacional em debates, em especialista em gênero e violência. Você é uma integrante tem uma trajetória toda dedicada à equidade, à paridade, à igualdade que todos são iguais. Então, você é uma destacada pessoa que milita no seu dia a dia, sempre defendendo as causas de interesse da sociedade brasileira. Cláudia, pode falar. Seu microfone está fechado. Opa. Bom, boa tarde a todas e todes. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui nesse congresso, que é um congresso referencial não só para a advocacia baiana, mas para toda a advocacia brasileira. Quero saudar aqui a minha querida presidenta, doutora Daniela Borges, que nós consideramos que, à frente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, ela consegue o desafio de representar todas as diversidades de advogadas que estão no sistema. Ainda que eu seja uma advogada negra, eu me sinto plenamente representada, assim como todas as advogadas negras, pela gestão de doutora Daniela Borges à frente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Quero dizer isso. Né? Dizer que é uma gestão disruptiva e é uma gestão, sobretudo, histórica. E saudar também, ao lado dessas mulheres que fazem história no sistema OAB, a nossa querida conselheira federal Valentina, que, como a própria definição do nome significa, traz de maneira valente, de maneira corajosa, um projeto que irá transformar e, sobretudo, criar uma grande disrupção no sistema OAB, garantindo que mulheres assumam espaços de poder de maneira igualitária nesse sistema. E também quero saudar a minha querida, também colega, essa amiga, também grande guerreira, à frente da presidência da Comissão da Mulher Advogada da Seccional Baiana da OAB, a nossa querida Daniela Portugal, essa intelectual brilhante que traz tantas contribuições para todas nós e que também é uma grande referência para nós que somos presidentes de Comissão da Mulher Advogada, não só para mim de São Paulo, mas para todas nós que estamos nas diferentes seccionais. Doutor Medawar, uma grande honra ser mediada pelo senhor nesse painel, dizer aí da sua presença e da importância aí de mediar esse quarteto de mulheres aqui, né? Nesse painel, nesse congresso tão relevante. E quero saudar também o nosso querido presidente, doutor Fabrício, da Seccional Baiana, e já dizer aqui que trago a ele um grande abraço do nosso presidente Caio Augusto, do nosso presidente doutor Ricardo Toledo e de toda a diretoria da OAB e, sobretudo, das mulheres do sistema OAB da Seccional Paulista. E também não posso deixar de saudar esse que é o nosso guerreiro, que é uma pessoa que nós temos grande admiração, que, como a doutora Dani Borges fala, é o nosso grande farol na advocacia, o nosso admirável, não é, referencial, doutor Luiz Viana.
tá? Esse nosso vice-presidente, que é essa pessoa que é uma grande referência para todas e todos nós. Bom, falar sobre equidade de gênero na advocacia significa também dizer sobre que equidade de gênero nós estamos falando. Então, não há que se falar aqui, e a doutora Daniela Portugal trouxe muito bem, quando nós falamos de equidade de gênero, nós precisamos pensar que nessa equidade de gênero não há que se falar numa perspectiva de equidade de gênero, numa perspectiva do sujeito universal ou da sujeita universal, né, dessa advogada. Então, é preciso que quando a gente perceba essa equidade de gênero, nós também precisamos, seja necessário que a gente possa ter uma mirada para perceber que essa equidade de gênero ela traz nesse guarda-chuva outras diversidades, né, nessa advocacia. E quando nós falamos dessas diversidades, a gente não pode deixar aqui de pensar na diversidade que trata especificamente das mulheres negras nessa advocacia e nesse direito, que é um direito ainda hegemônico e que também reflete, na própria perspectiva de sistema OAB, ainda um sistema hegemônico, né, trazendo aí essa questão hegemônica para dentro do sistema de justiça e que também reflete as demandas da sociedade trazidas também para esse contexto de advocacia. Então, essa advocacia onde se prevê a equidade de gênero, ela também parte dessas diversidades onde estamos nós, mulheres negras, cujos corpos historicamente, social, cultural, antropologicamente subalternizados, nós estamos colocadas aqui. Mas eu quero falar um pouco antes desses corpos subalternizados que estão na advocacia ainda sofrendo diversas violações em seus direitos, em especial quando nós falamos de pontos de partidas diferentes, que não há que se falar aqui em equidade ou em igualdade nesse sistema sem nos contemplar, pensando que a advocacia exercida por mulheres negras, ela também está em pontos de partidas diferentes e, sobretudo, a trazer contribuições diversas para esse sistema, considerando também que essa advocacia, para além das questões atravessadas pela sociedade, né, onde nós temos aqui marcadores de desigualdade trazidos não só pelo machismo, mas pelo racismo estruturais, mas a gente também precisa falar da matripotência dessa advocacia e da contribuição das mulheres negras para essa advocacia, quando agrega determinados valores ou determinadas percepções, refletindo as dinâmicas da sociedade, não é? Trazendo aí todo esse conjunto de diversidades que são importantes quando nós falamos para essa advocacia e trazendo valores que são valores essenciais, como inclusão, como perspectiva de proteção social, como perspectivas outras, trazendo questões que são valores também trazidos da nossa própria filosofia e da nossa própria ancestralidade, que são valores de agregar, valores de proteção social, valores que garantem uma percepção mais holística quando nós falamos dessa advocacia exercida por mulheres negras. E falar do projeto Paridade Já é muito importante quando esse projeto Paridade Já traz para a sua consecução e para a sua ideia de inclusão, trazer essa advocacia exercida por mulheres negras. Então, quando o projeto Paridade Já traz nesse guarda-chuva a questão da diversidade específica das mulheres negras, a gente entende que essa paridade, que se traduzirá em equidade de gênero nesse sistema, ele se torna possível. E ele agregará de forma disruptiva, quebrando essa hegemonia tão tradicional que traz esse conceito tão excludente quando se fala de mulheres e de todas as diversidades que aqui se encontram.
né? Então, por isso que é importante. E eu não tenho dúvida, e também sou muito otimista, que eu penso que nós estamos num momento paradigmático em que nós, com certeza, esse sistema há de quebrar nesse período que é tão crucial, onde há o reconhecimento da importância dessas diversidades que agregam tanto ao sistema OAB, numa dinâmica efetiva de representar numa perspectiva democrática o que é essa sociedade, trazendo para dentro do sistema OAB, não é? Considerando que a nossa entidade é a maior representação da sociedade civil, quando se fala do nosso país, ela não pode deixar de espelhar o que é essa densidade demográfica, trazendo essas diversidades que estão na população, não é, que representam esse caldo democrático e demográfico para dentro desse sistema. Então, eu tenho certeza que, da mesma maneira que o mundo corporativo está a reconhecer a importância da diversidade como potencializadora de valores e de transformações para esse mundo, que a OAB, enquanto sistema, também não há de pensar diferente. E já percebeu também o quanto essas diversidades, para além de dar um tom de paleta de cores e de experiências para o sistema, também agregam valor e trazem potencialidades e dinâmicas novas e transformadoras para esse sistema que já avança, mas avançará ainda mais quando nós tivermos essa conformidade e essa característica de termos gênero, raça e todas as diversidades. E eu ouso repetir aqui o que disse num dos painéis em que participei, no grandioso Congresso Nacional da Mulher Advogada, onde, pela primeira vez, nós observamos o protagonismo e a efetiva participação de mulheres negras naquele sistema, naquele congresso, que digo o seguinte: diversidade elege presidente. Então, é importantíssimo para o Conselho Federal dizer que nós estamos aqui, enquanto diversidades que somos, de gênero e raça, observando e acompanhando atentamente o que será essa votação do projeto Paridade, já junto ao projeto de equidade, não é? E também equidade racial, e também as questões atinentes ao voto direto digital, né? Então, essas diversidades que estão espalhadas nas bases, nas seccionais, nos mais diferentes lugares do Brasil e que estão presentes no sistema OAB, quebrando esse paradigma, não é? Ou trazendo esse paradoxo que modifica essa advocacia, que antes era uma advocacia imperialista, elitista, branca, constituída por homens e tão masculina, que agora é uma advocacia diversa, constituída por vários mosaicos, essa advocacia diversa, que hoje é uma advocacia mais proletarizada, mas também que agrega tantos valores por conta dessas diversidades, é essa advocacia que impulsiona e que transforma hoje esse sistema, que já não mais é esse sistema hegemônico, e se encaminha numa perspectiva de contra-hegemonismo, né? De contra-hegemonia. E é essa advocacia diversa, composta por essas mulheres diversas, não é? Nas suas mais diferentes especificidades, que estará muito atenta e com certeza terá, não é? E nós teremos aí, vamos comemorar o que será essa vitória do projeto Paridade Já, aliada a esse projeto de equidade racial e também as eleições diretas no sistema OAB, junto ao voto digital também, né? E só lembrando que nós, mulheres, e sobretudo mulheres negras, mulheres diversas que somos, temos muito a trazer para esse sistema, e pensando um pouco
no que diria Simone de Beauvoir, que nós mulheres somos a outra, e quando penso em Grada Quilomba, nós somos a outra da outra, né? Que somos mulheres todas, lutando para a conquista do status de sermos pessoas que merecemos ter o devido reconhecimento a esse sistema, que também precisa mudar a sua nomenclatura para garantir a nossa devida representatividade e, sobretudo, nosso reconhecimento e pertencimento. Ora, se somos já quase mais de 50% nesse sistema, que inclusive nós, enquanto mulheres, nas nossas mais diferentes diversidades, garantimos a sustentabilidade econômica desse sistema também, imagine se nós resolvêssemos, enquanto aquelas que garantimos a sustentabilidade econômica, resolvêssemos numa perspectiva de pararmos, né? Deixarmos de contribuir para a sustentabilidade do sistema OAB, nós que somos mais da metade. Não é? Então, essa reflexão é importante para entender que essa representatividade, não só numérica, quantitativa, ela também trará mais qualidade para esse sistema, não é? Então, já se faz tempo, considerando que essa é uma gestão histórica no sistema OAB, de mudarmos a nomenclatura para garantirmos aí a quebra desse paradigma que devemos ter, considerando a nossa representatividade numérica agora, garantir que nós tenhamos a ordem da advocacia brasileira é garantir não só a nossa participação enquanto equidade de gênero e raça nesse sistema, mas é garantir também o reconhecimento da nossa presença nesse sistema também, enquanto pessoas, enquanto mulheres que somos, estamos a impulsioná-lo e a contribuir com a grandiosidade desse sistema. Então, termino aqui, agradeço essa participação nesse congresso, que é um congresso que, com certeza, já marca a história da advocacia baiana, da OAB Bahia, e também relembrando que, mais uma vez, a diversidade não só potencializa, não só transforma, mas ela também torna disruptivas estruturas que sempre foram permeadas por elementos tradicionais de exclusões dessas diversidades. Então, só para concluir, para a gente jamais deixar de lembrar que diversidade elege presidente e diversidade transforma e potencializa numa perspectiva de avanço o sistema OAB. Então, uma gratidão imensa por essa oportunidade. E muito obrigada, doutor Medawar, por mediar esse quarteto de mulheres aqui, que é um quarteto ígneo, não é? É um quarteto de mulheres que estão aqui cunhadas numa dinâmica solar, que estão todas do signo de fogo, não é? A impulsionar com essa energia e esse combustível, esse sistema OAB. Muito obrigada. Valeu, Cláudia. Muito obrigado. Gratidão. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Sempre. Eu lhe conheci em Fortaleza, já via que você tinha uma muito importante nesse segmento. E eu quero encerrar, porque quando começa a cortar o som, como cortaram o seu no final, é porque já querem mudar de sala. É verdade. Eu quero encerrar dizendo que sou uma pessoa de sorte, realmente. O coordenador desse congresso entrou na sala antes de você entrar e disse que esse era o melhor painel ia ser o melhor painel de todo o congresso. E ele acertou. Como a vida tem me dado mais do que eu mereço, na realidade, ter mediado esse painel é um prêmio para mim. Então, um advogado do interior, com 40 anos de efetivo exercício da profissão numa cidade do interior, coordenar, mediar um painel de tamanho e envergadura, é uma honra para mim.
E eu sou um advogado que estou envelhecendo, me modernizando. É por isso que eu estou há tanto tempo nesse sistema OAB. Então, a OAB me ensina um monte de coisa e, na medida, eu vou copiar, para encerrar, uma frase de Daniela, que tem 2 filhos homens. Eu tenho um filho homem adolescente, de 15 anos. Para ele, será melhor se a equidade, quando ele tiver adulto, tiver efetivamente em prática. Daniela já disse isso, se referindo aos filhos dela, quando que o mundo será melhor, se ela tem uma frase melhor do que a minha, porque ela intelectualmente é mais preparada do que eu, mas eu copiei e tenho aplicado ela também, porque tenho certeza que até para meu filho, que é homem, a equidade é necessária, mesmo ele sendo adolescente, quando ele virar adulto. Muito obrigado a todos. Em nome do Conselho Seccional, agradeço. Não tenho dúvida que esse foi o melhor painel até agora, está entendendo? Vou assistir os outros só para ter a prova que realmente o nosso painel foi o melhor. Parabéns, muito obrigado a todas e concordo com a posição de vocês. E não só concordo falando, concordo atuando. Valentina é testemunha, Daniela Portugal é testemunha, Daniela Borges é testemunha. Tenham votado sempre de forma progressista para que todos tenham acesso. Muito obrigado.